Antes da gente chegar no crédito associativo, né, para quem está em casa, eu gosto sempre de partir da ideia de que a pessoa não conhece como funciona a compra de um imóvel, né, e isso é muito importante. Existem duas modalidades, imóvel pronto ou imóvel na planta. E no caso, o crédito associativo que a gente está conversando é sobre imóvel durante o período de obras, né? Ou chamado na planta aí, no lançamento, enfim. Diferentes nomenclaturas aí. Quando o imóvel está pronto, o cliente dá um valor de entrada e o restante ele acaba aportando em financiamento. Quando a gente vai para o imóvel em obras, ele tem aquele período da obra que é onde ele faz o pagamento da poupança. A poupança é como se fosse uma entrada de maneira parcelada que ele paga para a construtora, onde ele vai estar adquirindo imóvel, né? E depois da entrega do imóvel que ele começa a pagar efetivamente o financiamento. Para se utilizar de FGTS, a gente só consegue se utilizar de FGTS quando o imóvel está pronto. Tem muito cliente que vira para o corretor, dá uma ligadinha para ele e fala: eu tenho 30 mil de entrada. Aí quando vai ver com o cliente, os 30 mil é de FGTS, né? E FGTS no imóvel na planta não é possível. Não. Então isso é uma coisa muito importante. E quando a gente fala de crédito associativo, o crédito associativo ele permite ao cliente contratar o financiamento dele durante o período de obras. Então, eu estou dizendo que o imóvel que vai entregar daqui a 2 anos, o cliente hoje, ele já consegue contratar o financiamento dele. E essa é a única modalidade que permite isso. Mas ele vai pagar a parcela de financiamento durante a obras? Não. É excelente pergunta, meu amigo. Para você que está em casa, que vem com esse tipo de dúvida, o cliente que contrata o crédito associativo, ele vai pagar o financiamento após a entrega do prédio. Tá? Antes disso, ele faz o pagamento da fase de obras, que é um juros proporcional ao financiamento dele que é aplicado na obra. Mas vamos começar do começo. Claro. O que é o crédito associativo? É uma modalidade onde uma entidade, no caso uma construtora, ela forma um grupo de clientes interessados em adquirir um determinado imóvel. Né? E aí na Kemp a gente tem o Ilhas de Okinawa, Ilhas de Key West, Ilha de Vancouver, enfim, a gente tem de hoje até 2025 um prédio entregando por ano. Então vamos pegar um prédio como referência, o próprio Ilha de Okinawa, que é o último lançamento. O cliente quer morar no Ilha de Okinawa. E aí a construtora forma um grupo de clientes, onde esse grupo de clientes ele vai até o banco contratar o financiamento e o recurso do financiamento dele é aplicado na obra. Ok? Ok. Pegaram? Beleza. Só que o financiamento dele só acontece para ele a cobrança deste valor após a conclusão da obra, após a entrega do prédio, tá bom? Ok. Beleza. Nesse momento em que ele vai assinar o financiamento com o banco, ele já tem o crédito aprovado, o financiamento resolvido, finalizado, que ele vai só pagar lá na frente, e nessa hora ele já consegue fazer o uso de FGTS. Aí vem algumas vantagens, o financiamento dele já congela, porque ele não tem mais o saldo devedor. A gente, para quem compra imóvel na planta, tem os índices de correção que reajustam o valor do imóvel, né? Hoje o mais usual aqui no Espírito Santo, de onde a gente está falando, a gente sabe que está falando para o mundo inteiro, mas aqui no Espírito Santo é o CUB, Custo Unitário Básico, né, que é emitido pelo Sinduscon, e aí é como se fosse uma inflação da construção civil que regulamenta esses valores, tá? Então o cliente, o que ele faz? Ele contrata o valor dele de financiamento, já documenta o imóvel no nome dele para começar a pagar lá na frente. Durante o período de obras, após o momento em que ele assina com o banco até a entrega, ele paga apenas uma parcelinha que é a fase de obras, que é proporcional ao que o prédio cresce, ok? E também proporcional ao quanto ele vai contratar em financiamento. Ou seja, se ele vai contratar um financiamento menor, automaticamente a referência dele de parcela é menor. Se ele vai contratar um financiamento maior, a referência dele é maior. E quando o prédio está no começo, iniciando ali a contratação de financiamento imobiliário, né, assinando naquele momento, a referência que ele vai ter é do percentual de obra executado naquele momento. Dúvida. Vamos lá. Esse percentual que você fala, que a gente que acompanha essa evolução de obra, como é medido? Como é que a gente sabe essa evolução? Onde eu procuro saber sobre essa evolução? Como funciona? Pessoal, a modalidade de crédito associativo, eu tô falando de uma maneira bem superficial para quem tá em casa, né? Mas é uma modalidade onde a instituição, quando ela vai até o banco, ela já leva um grupo de clientes, ela já tem uma garantia que ela entrega de patrimônio para aquela execução daquela obra, e essa parceria que é firmada junto ao banco é uma parceria bem rígida, é bem sólida. Mensalmente, a obra ela é medida por um engenheiro
que representa o banco, o engenheiro vai até a obra, verifica o que foi executado da obra, né, e comunica isso, esses dados são cruzados com a informação fornecida pela construtora, e baseado nessa medição é que o recurso é liberado, ou seja, a construtora constrói para receber. Então é tudo como eu digo, tudo fiscalizado, isso. tudo de maneira orgânica, né? Tudo muito enraizado, muita coisa amarrada, um segmento amarrado ao outro. O setor de vendas, o setor de obras. Por quê? Porque quando a gente fala que a entidade organizadora, a construtora, vai até o banco ela vai levar um determinado grupo de clientes, isso significa que o prédio ele já tem que ter evoluído numa determinada quantidade de vendas. Ah, tá. Então a construtora parte de um ponto para depois o banco... Isso, ela primeiro age sozinha, né? Se organiza, forma o grupo, tem um projeto de um prédio que é aprovado em prefeitura, tem a aquisição do terreno, ou seja, ela adquire um terreno, constitui um prédio, aprova o projeto em prefeitura, forma um grupo de clientes e vai até o banco. Banco, eu tenho esse determinado grupo de clientes. Aí, esse grupo de clientes é quem contrata o financiamento, né? Sim. Normalmente ali, as construtoras têm que entregar em torno de 30% do total de clientes e depois agregando conforme a evolução da obra. Legal, cara. E o início ali do ponto zero, quando vai assinar com o banco, normalmente é 20% de obra evoluída.